Olá, queridos, a paz, que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos aqui voltando com mais uma lição, né, da nossa revista, o Evangelho de Lucas. Hoje, a lição de número 9, quando nós vamos falar a respeito aqui, então, dos conflitos religiosos, né? Lição de número 9 da nossa revista. O objetivo que nós temos aqui é responder com sabedoria aos conflitos religiosos. Bom, a resposta de forma sábia a esses conflitos, a esses questionamentos que aparecem, né, no nosso dia a dia, estarão sempre relacionados com a base que vai constituir o argumento. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje em dia existe a chamada pós-verdade, né? A relativização da verdade. Cada um tem a sua verdade. Se diz que o que é correto para mim talvez não seja correto para você e vice-versa, né? Mas o que é a verdade? Para que a gente encontre essa resposta, né, do que é a verdade, nós precisamos compreender qual é a base de onde nós extraímos a própria verdade. E quando nós falamos a respeito disso, nós vamos fatalmente falar sobre a questão de autoridade. Então, deixa eu explicar melhor, né? A Bíblia é a autoridade nas nossas vidas sobre a questão da nossa fé? A Bíblia é a autoridade? Então, se a Bíblia é a autoridade, é daqui que eu vou extraio a verdade. A autoridade está no nome de Jesus, nos seus ensinos, na sua vida e na sua obra? Se há autoridade, então é da pessoa de Jesus que eu extraio também a verdade, né? E uma palavrinha que está relacionada com tudo isso é apologética, ou seja, a defesa da fé. Esse ponto vai ser trazido aqui pelo autor da revista exatamente nesse ponto, né? Então, a apologética fortalece os crentes, evangeliza os incrédulos e molda a cultura, frase do William Craig, que está também aqui na revista, logo aqui no comecinho você encontra esse pensamento a respeito do William Craig. Muito bem, vamos lá. Lucas capítulo 20, versículo 2, né? Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? Então, o que nós vamos analisar aqui são essas questões exatamente de autoridade. Veja que se você procurar algumas pessoas como René Kivitz, como o Azevedo, eu esqueci o primeiro nome dele, né? Esqueci o primeiro nome dele. O Azevedo, tem o Caio Fábio e tantas outras pessoas que às vezes têm muitos seguidores. O que eles têm feito, o que eles têm falado nos últimos tempos? A respeito, né, da caducidade da palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus é velha, é antiga, nós não podemos trazer tudo o que está escrito aqui para as nossas vidas hoje. Em outras palavras, nós precisamos adaptar a Bíblia aos tempos modernos, fazer uma releitura, fazer uma exposição diferente. Não, olha só o que o René Kivitz disse. Coloca aspas para ele aqui. Não é porque 2 ou 3 versículos lá do Antigo Testamento falam sobre um assunto que nós precisamos trazer eles para os dias de hoje. Olha, que coisa terrível. Quer dizer, você apaga completamente o elemento sobrenatural da composição das Escrituras, da composição da Bíblia. A Escritura, então, é ou não a palavra de Deus? Bom, vamos falar aqui sobre as questões de autoridade. Então, primeiro, a autoridade de Jesus é divina. A procedência, da onde vem essa autoridade? A procedência é divina. Ela reside essencialmente na pessoa de Jesus. Então, a autoridade está na pessoa de Jesus, que é a palavra viva. E a autoridade também está na sua palavra. Então, olha só, vamos lá, vamos pelo texto, né? 2 Timóteo 3,16, um texto, na verdade, aqui bastante conhecido, né? Que toda a Escritura é divinamente inspirada ou é inspirada por Deus e útil para o ensino, para redarguir, enfim, né? Toda a Escritura
é inspirada por Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. E 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, que vai dizer assim, ó: primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém da interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, olha só. Homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o que nós temos nas Escrituras? Nós temos a própria palavra de Deus. A própria inspiração, né, o theopneustos, ou seja, respirado por Deus. Aqui, a palavra de Deus, então, ela é revestida de autoridade exatamente porque a sua procedência é divina. Então nós temos autoridade na pessoa de Jesus, nós temos autoridade na própria palavra de Deus, né? Então Jesus mostra que a autoridade divina sempre foi rejeitada pelos homens, né? Que é o que vai aparecer aqui no capítulo número 20, nos versículos 9 a 19. Quando a parábola dos lavradores maus, o que ela vai colocar? Vai colocar aqui, fazendo uma analogia, que Deus enviou os profetas e eles rejeitaram os profetas, até que veio o filho, o herdeiro, e aí falar, mas o herdeiro, o filho, eles vão ouvir. E o que acontece? Eles matam o filho, o herdeiro. E aqui fazendo a menção, né, desses lavradores, que mandou um, mandou outro, depois mandou o filho, e todos aqueles que foram enviados foram mortos, né, foram rejeitados e foram mortos. Então Jesus tem essa ideia de passar aqui. Por quê? Porque eles rejeitaram a autoridade da palavra de Deus, rejeitaram a autoridade do próprio Filho de Deus. Então, onde nós buscamos a verdade, né? Onde nós buscamos a verdade? Na pessoa de Jesus e na sua palavra, na revelação do próprio Deus através das Escrituras. No versículo número 20, vai dizer o seguinte, ó: mandaram espias que se fingissem de justos para o apanharem em alguma palavra. Então, olha só, querido professor, eles chegaram a Jesus não com o intuito de aprenderem alguma coisa, com boa fé, mas eles se aproximaram de má fé, querendo testar Jesus, fazendo-lhe perguntas para ver se eles pegavam ali Jesus em alguma palavra, né? Em alguma questão que talvez pudesse condená-lo, né? Então a primeira coisa que eles colocam, né, que é a questão do tributo. E a ideia era a seguinte, bom, se ele falar alguma coisa ou contra os judeus ou contra o império, o que nós fazemos? Né? Contra a fé, contra Deus ou contra o imperador, o que nós fazemos? Ou nós o condenamos pela lei, ou nós condenamos pela lei judaica, ou nós o condenamos pela lei romana. E aí o que Jesus responde? Olha, cada um dá a cada um o que é de cada um, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, né? Depois vem a questão da ressurreição. E olha, a questão da ressurreição é colocada ali pelos saduceus, né? E qual que é a importância disso? Está no capítulo 20, verso 27, né? Chegando alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus, né? Fizeram uma perguntinha capciosa ali, né? Aquelas perguntinhas para pegar a pessoa em alguma contradição, né? E Jesus também, da mesma forma, responde de forma sábia, né? Conforme a autoridade que ele havia recebido. E aí vem, no versículos 41 em diante, o questionamento sobre o Messias, a questão sobre o Messias, né? Como pode dizer ser o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, né? Sente-se à minha direita. Então, o que Jesus diz aqui? Mostrando que ele próprio era ali o Messias, né? Então, o ponto central de todas essas questões, né? O ponto central é que todas essas pessoas que eu citei aqui, né? Vitor Azevedo, lembrei o nome do camarada. Vitor Azevedo, Caio Fábio, René Kivitz, e tantos outros, tá? Só estou citando aqui alguns que me vêm à mente agora. Qual que é o ponto-chave aqui? É que eles partem de interpretações pessoais.
eles não atribuem à palavra de Deus a autoridade no que diz respeito à fé e doutrina. Olha, se nós retirarmos a palavra de Deus como base para estabelecimento doutrinário, para estabelecimento da nossa fé, nós vamos ficar num território bastante nebuloso. Porque cada um aí vai ter a sua verdade, cada um vai achar aquilo que acredita, vai interpretar da forma que acha melhor. Então, veja que aqueles que chegaram a Jesus partem, né, no seu confronto de uma interpretação pessoal, às vezes ali a respeito da lei. Isso existia muito no judaísmo naquela época e existe até hoje também. Assim como existe no cristianismo, né? Não só no judaísmo, mas também no cristianismo. Esse afã, né, de querer interpretar conforme as suas próprias convicções, e nós jamais devemos fazer isso. Nós precisamos deixar que a Bíblia nos ensine, que a Bíblia fale a respeito de si mesma. Não nós queremos colocar palavras aqui, interpretar conforme aquilo que nós achamos que é o correto, tá certo? Então, a autoridade aqui final provém do próprio Senhor Jesus, da pessoa de Jesus, dos seus ensinos, do seu ministério, da sua obra e da palavra de Deus, que é a revelação deixada pelo Senhor para que nós a sigamos, né? E assim sejamos edificados, né, na palavra de Deus. Não devemos ceder às questões modernas, à modernidade, essa questão da pós-verdade, mas jamais deixar a palavra de Deus de lado em segundo plano, né? Que ela seja realmente a autoridade nas nossas vidas. Então, para reflexão em relação a essa aula, a autoridade de Jesus está sobre a igreja, mas não para fazer o que bem entende. Jesus deu a autoridade à igreja, mas não para fazer o que bem entende, para agir conforme aquilo que está já revelado na sua palavra. Segundo ponto, Jesus concede a autoridade, mas avaliará a forma com que a exercemos. Olha só, né? Jesus nos cobrará a respeito da forma com que nós agimos a partir daquilo que Ele nos deu, a partir daquilo que Ele deu a cada um, né? Nós seremos cobrados por isso. Nós seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizermos através do nosso corpo, né? Seremos julgados pela forma que agimos conforme a partir dos dons que cada um de nós recebeu. E de quem é a última palavra em nossas vidas, né? Então a última palavra é sempre de Deus. Se Deus se revelou por meio de Jesus, se Deus se revelou por meio da sua palavra, da Bíblia Sagrada, das Escrituras, é isso que deve ter a última palavra em nossas vidas. Não devemos nos deixar levar por essas vãs filosofias, conforme o apóstolo Paulo afirma também, né, em uma de suas cartas, vãs filosofias, sutilezas que às vezes têm até aparência de bondade, têm aparência de piedade, aparência de santidade, mas na verdade não passam de engano, não passam de engodo, para que Satanás trague, para que Satanás derrube, destrua, mate aqueles incautos que às vezes não têm ali, não estão firmados realmente na palavra de Deus. Não nos deixemos seduzir por essas coisas. E esse é o ponto dessa lição que nós precisamos levar aí para os nossos alunos, tá certo? Então, queridos, mais uma vez eu agradeço, né, por esse tempo que você dedicou aqui para ouvir essa breve explicação a respeito da lição de número 9 da nossa revista O Evangelho de Lucas. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.